Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um bate-papo super bacana. E hoje eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito especial, que está sempre com a gente, né? Eu hoje recebo a Flávia Pessato. E ela me fez uma provocação assim no nosso bate-papo quando eu fiz o convite para ela, para que a gente fizesse algo fora do comum, né? Então que a gente saísse do comum. E nessa live eu falei, beleza, vamos para cima, né? Vamos fazer algo fora do comum. Aí, ó, começando pela live. Você me escuta bem? Se você me escuta bem, oi Luísa, tudo bem? Me dá um ok aqui que você me ouve bem. É, Jefferson, sejam bem-vindos. Flavinha, olha só, na sua homenagem eu tô fazendo algo fora do comum, fazendo uma live junto contigo hoje, só que nesse formato comic, né? De quadrinhos mesmo. Então, eu só quero saber se vocês estão ouvindo bem. Me sinaliza aqui que vai ser bem bacana essa live hoje com a Flávia Pessato, a nossa mulher. Flavinha, tô te colocando aí na live para que a gente possa conversar. Tá E lindo, aí, tudo lindo, bem? tudo ótimo. Eu não sei fazer essas coisas ainda, tu acredita? Eu vou te ensinar isso aí ainda. Eu não, eu tô aprendendo, mas tá demais, demais, demais. Adorei, Você Adriano, viu? adorei. Mas essa foi a sua provocação. Então, assim, ó, você provocou, eu falei, beleza, deixa pra mim que agora eu vou fazer algo diferente. Verdade. Mas vai me dizer que isso não é legal, né? Muitas vezes parece. Lógico, lógico. Fiquei pensando o que nós poderíamos falar, tendo em vista, né, Adriano? Eu sou uma apaixonada por lives legais de conteúdo, né? E com tantas lives, e ainda mais as tuas também, que sempre são de excelência, eu disse, gente, o que nós podemos fazer? Vamos sair desse comum aí, Uhum, porque conhecimento tem bastante, né? Mas que legal, muito com obrigada pelo certeza. convite. Eu que fico bastante agradecido por ter recebido esse convite, que você tenha recebido esse convite da forma que você recebe, né? Sempre com muita alegria, né? É sempre muito bom conversar contigo. É pena que a gente tem pouca interação no dia a dia, mas toda vez que a gente está junto, a energia é muito forte, né? Eu vejo. Verdade. E e sabe uma coisa que eu vejo que é muito bacana, Flávia? A gente, passando assim por algumas. Estava dando uma olhada nos teus materiais um pouquinho antes, sempre eu me dou uma preparada antes de. E ali eu vi uma atividade que você faz que me chamou muita atenção, né? E que eu quero também contar uma história para vocês aqui, Boa, né? boa. E quero aproveitar essa da Flávia também, porque fiquei muito encantado com isso, que foi o lance de você vestida de Mulher Maravilha, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da onde surgiu essa ideia, né? Eu vi uma foto de você de Mulher Maravilha, e uma criança também, né? E foi muito legal. Eu falei, pô, que coisa bacana, a gente precisa explorar um pouco mais isso daí. Eu queria que você, Flavinha, se apresentasse aqui nesse momento, né? Porque eu sei que o nosso Perfeito. papo vai fluir e quando a gente menos esperar vai acabar. Acabar. Então, assim, eu queria que você se apresentasse primeiro e depois a gente volta a falar, tá bom? Perfeito. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo legal, qualquer coisa aí sinaliza, né? Porque eu vou conversar contigo, eu nem vejo os comentários muito, né? Então, está ouvindo legal, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, fica Tudo certo. tranquila. Legal. Bom, Adriano, eu gosto de falar que eu sou simplesmente a Flávia. A Flávia, que é a maior identidade que eu amo ser, é mãe. Primeiríssimo lugar, Que legal. mãe. E
também tem algo que eu falo sempre em primeiro lugar, antes de todo o estudo, porque eu iniciei a minha vida muito cedo, como bailarina, apenas 9 anos de idade. E olha só, naquela Olha só, época, a minha mãe hoje tem 90 anos. E naquela época, Adriano, que eu tinha legal. 9 anos de idade, a minha mãe não quis que eu dançasse, porque aquilo ali ia ser uma dança de zona. Olha a ignorância, Olha né? só. Eu não tinha. E aí eu tive a sorte, foi a sorte mesmo, de uma professora na escola onde eu estava, de não, eu vou te dar uma bolsa de estudo. E aí, por livre e espontânea vontade, eu comecei a dançar. Então, a minha formação inicial, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, foi em dança. E depois foi para educação física, a minha pós sempre foi preparação física para atletas, e sempre dançando, sempre como a professora, sempre esteve muito presente. E depois, com a idade passando também, aí eu entrei para a área do desenvolvimento humano, aonde eu não larguei mais, porque é uma cachaça, não tem jeito. Tu sabe bem, né? Aonde a gente também se cura, a gente tem a possibilidade de ter a experiência de curar o outro. E eu posso afirmar sem vergonha nenhuma, eu fui para o desenvolvimento humano, Adriano, e todos que estão aqui assistindo, eu fui destroçada. Destroçada, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Se me perguntasse qual era o meu nome, eu acho que eu nem sabia qual era o meu nome. E isso faz parte. E tá tudo certo. Todos nós passamos por algum momento assim, né? E aí me Uhum. apaixonei por essa área e também eu sou professora e coordeno uma ONG de jovens especiais, jovens autistas, que eles já têm a sua idade Que legal. avançada, eles saem da escola regular com 25 anos e vão para onde essa moçada? Aí eles vão lá para a ONG que a gente faz todo um trabalho, eu tenho uma equipe junto, mas faço, né, toda a parte de coordenação. E isso é algo que me move todos os dias. Então, assim, esse é um pouco do que a Flávia faz. E aí tive a minha formação em coaching, né, também, e PNL, que é a minha grande paixão. E agora, em junho, eu acabo a minha titulação de mentoria comportamental. Então, isso é Que legal. um pouquinho da Flávia, né? Bom, o ano passado, Adriano, eu tenho uma empresa que eu disse para eles, vocês devem estar cheio da minha cara. É o terceiro ano consecutivo que eles me chamam. E esse evento acontece no final do ano. Até a Lu, que está aí conosco, a Luísa Amada, ela presenciou, a Lu estava aí, a Lu presenciou tudo, né? E essa empresa, ela trabalha, Adriano, com mulheres, exclusivamente mulheres, como 250 consultoras essa empresa, uma empresa que ela está à frente do seu tempo. E aí eles me chamaram, disse, Flávia, nós queremos algo diferente. Tu imagina, Adriano, mulheres, 250 mulheres, tinha mais, a plateia eu acho que chegou a 350 e poucas pessoas, isso também não importa, mas mulheres, e cada uma daquelas mulheres ali tem uma história. Gente, É, o que eu vou fazer de diferente para essa moçada? A mensagem que eu ia dar, eu tinha na minha cabeça. Mulheres que inspiram. Esse é o nome do evento. Bom, cada mulher ali, ela tem uma inspiração. É impossível não ter alguma inspiração ali. E aí eu pensei, gente, eu já tô velha. Vou me vestir de quê? Ah, não. Porque, Adriano, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho vergonha de me expor. Entende? Se eu uhum. errei, que eu erre rápido, eu volto e tá tudo certo. Isso eu não aprendi agora, né? Aprendi já faz algum tempo, demorei um pouco para aprender. E aí, Adriano, eu peguei, aluguei a capa, os acessórios são meus, mas aluguei a capa da Mulher Maravilha e disse: quer saber? Eu tenho a dança que me favorece, eu consigo colocar a dança ali e vou contar, não a história da Mulher Maravilha que o William Marston criou, não, mas a Mulher Maravilha que está sentada naquela plateia. Cada mulher ali é uma Mulher Maravilha.
É Com uma certeza. mulher que inspira, é uma mãe, é uma trabalhadora, é uma empreendedora. Eu queria mostrar isso, eu falo no início da palestra. Eu estou aqui vestida de Mulher Maravilha para vocês. E aí a CEO da empresa, ela também, é uma jovem empreendedora, e eu disse, quer saber? Eu vou pegar, é minha sobrinha, aquela pitoca, e vou vestir, e tracei em paralelo uma linha do tempo da CEO, da Cristiane, da empresa, para mostrar, porque ela foi uma Mulher Maravilha, ela implantou aquela empresa. Então eu fiz aquela linha do tempo como se fosse a própria diretora chegando, e aí eu trouxe, né, o início da vida. A menininha tinha 2 aninhos, Adriano, a minha pitoca, né, a minha sobrinha. E aí toda a Coisa história, linda. ela se passou nisso, né? Porque, pensa bem, eu não estou falando, o homem, ele é sensacional, é fabuloso. Nós não vivemos sem vocês e vocês não vivem sem nós. Nós somos Com feitos, né? certeza. Isso é muito legal. Agora, se a mulher se coloca na cabeça o quê? Que a minha história, ela é maravilhosa. A história da Flávia é maravilhosa, a história das meninas que estão aí nos assistindo é maravilhosa, falando assim especificamente de mulher. E é isso que nós temos que nos pegar. Eu, se quer saber, eu vou de Mulher Maravilha, pronto, porque eu me considero uma Mulher Maravilha, com tudo que eu estou aqui hoje por ter sido uma Mulher Maravilha. Que legal, Flávia. E eu queria te contar uma coisa, né? Há uns 4 anos, mais ou menos, eu acho que foi 2016, eu estive em, em Gramado, né, para fazer Ah, uma palestra lá no ESAR, que é o Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, né? Então eu fui convidado para fazer uma palestra lá. E depois da palestra eu fui almoçar. E na hora que eu fui almoçar, eu estava sentado num restaurante, né? Foi com o aham, pessoal da equipe e tal. E de repente ali tinha um menininho. E ele ficava me olhando, Flávio, assim, ó, sabe, grudado com o olho, assim, ó, aham. grudado em mim. E eu peguei e falei assim, ué, mas o que está acontecendo? E a mãe dele começou a ficar incomodada, né? E aí ela chegou num determinado momento que ela virou assim para mim e falou assim: "Olha, eu quero te pedir desculpas, porque o meu filho, ele acha que você é o Homem de Ferro. E ele tá ali e ele tá enlouquecido com essa questão de você ser o Homem de Ferro. E ele não para de te olhar, ele quer conversar com você". Eu falei assim: "Traz ele, manda ele aqui que eu converso com ele, né?". E aí o menino foi até lá. Aí ele pegou e falou assim: "Você é homem de ferro?". Aí eu peguei e falei assim: "Vem cá". Falei no ouvido dele assim. Falei: "Eu sou, mas não conta pra ninguém, né? Minha armadura tá lá fora". Nossa, o moleque enlouqueceu, assim. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, assim. E ele estava todo feliz pelo fato daquele segredo estar com ele, sabe? Foi muito Claro. bacana, assim, sabe, Flavia? Oh, Então, que quando a gente legal. trabalha com a fantasia, né, das pessoas, e faz esse paralelo, e é uma coisa bacana que você falou, eu não sei se você sabe, mas o criador da Mulher Maravilha foi o professor William Marston. Sim, sim. Sabia dessa? Sim, sabia. O professor William Marston foi o cara que criou o DISC, né? E também criou o detector de mentiras, De né? mentiras, Foi um perfeito. psicólogo, ele foi um psicólogo americano, né? Doutor em psicologia. Na realidade, a formação básica do Marston era essa parte ele era advogado, né? A formação básica dele é advogado. E depois ele fez o doutorado em psicologia, foi onde ele Perfeito. cria a metodologia DISC, que ele cria Sim. o detector de mentiras depois. Então, quando ele faz tudo isso, né, ele traz a Mulher Maravilha, e o mais interessante, qual que é o, o, a arma da Mulher Maravilha? Tá me ouvindo, Oi, Flavinha? Adriano. Tudo certo? Tô, travou um pouquinho, mas tô te ouvindo. Aham.
Tá, você sabe qual que é a arma da Mulher Maravilha, não sabe? Do arco dela ali, da sua força? Do laço. Ah, sim, sim, O laço. perfeito, perfeito. E o laço da Mulher Maravilha é o laço da verdade, né? Que ela vai, quando ela laça alguém, as pessoas ficam impossibilitadas de De mentir. mentir, perfeito, perfeito. É E isso. E então a que, Mulher Maravilha ela trabalha com todo esse contexto que o Marston cria. Tem todo um embasamento científico, né? E ela perfeito, cria a partir disso, né? Então agora legal. voltando ao normal, fica. Ai, melhor. Ai, legal. Agora, deixa eu te falar, olha só que contribuição isso de Marston, né? Porque quando eu quis fazer a Mulher Maravilha, eu até pesquisei sobre isso, disse, mas eu não queria contar essa história mais científica, né? Eu queria trazer mesmo a história daquela Mulher Maravilha, aquela comum, né? No bom sentido. Aham. Aquela história ali, porque se eu entrasse muito na história, se eu vou entrar numa área científica, numa uma pesquisa que eu acho que aqui não vai ser. E tanto é, Adriano, que eu não tive tempo, mas o que eu queria ter feito era ter colocado a roupa ali para que no final as meninas se colocassem aquela roupa e tirassem uma Ai, foto, que legal. mas não foi possível, não é algo, a gente parece que é fácil, mas não é algo fácil. A produção toda, envolver a empresa é um pouco difícil, né? Mas isso é importante. Agora, isso do laço, eu não tinha nada. Eu tinha, assim, mais a indumentária e a mensagem em si que foi passada, né? Agora, olha que interessante isso que tu falou. Eu não tinha percebido como tu é parecido com o Homem de Ferro. Tu acredita? E aí, olha aqui, ó, vamos fazer uma palestra de Mulher Maravilha e Homem de Ferro? Show, né? Tem que ter Lógico, uma surpresa, demorou. tem que ter uma surpresa dessa, não é possível. Porque a gente, Adorei a ideia. o quanto é importante tu ver, né, que seja numa criança ou seja num adulto, a gente ter uma fantasia real, né? De tu ver É aquela verdade. criança te ver, agora falando assim, né, é algo mais de emoção, né? Tu já pensou o que causou naquela criança? Somente eu falei com o Homem de Ferro. E a armadura dele, ou seja o que for dele, tá lá fora. Aquilo é um segredo nosso, né? Olha o que ela criança sentiu naquele dia, né? E é isso que muitas vezes falta no meu mapa, na minha concepção, é um pouco disso em nós adultos, de nós sabemos da realidade, mas nós precisamos acreditar em algo de uma fantasia que seja real. Ou seja, o meu sonho, É verdade. ele não começa numa fantasia, ele não começa numa projeção. Se vai dar certo, não me interessa, mas eu pensei, né? O coaching muitas vezes nos ensina isso. Eu preciso ter o pensamento para depois eu ter a ação. Isso é o mundo ideal, né, Adriano? Da gente pensar É e agir. verdade. Isso faz parte, né? Mas isso é algo muito interessante a gente falar, porque agora eu não sei se eu quero também falar contigo. Posso misturar os assuntos tudo, né? Posso misturar. Lógico! Tu sabe que eu quero Não é pra gente sair do comum? mas eu sou a dona, né? Eu sou a dona. Se deixar, daqui a pouco no final eu danço aqui, né? Ah, a Luzinha tá aí, sabe? Mas tem algo interessante que ontem eu estava vendo. Eu sou uma pessoa que, assim como tu, como todos nós, talvez, que está aí nos assistindo, eu sou uma pessoa que eu adoro estudar muito, sabe, Adriano? E eu tive que correr muito além do meu tempo, porque nesse mundo, por exemplo, nesse cenário que nós estamos vivendo, eu confesso que eu não estava preparada para esse mundo online. Não estava preparada. Eu falo isso para que eu me ouça. Cara, tu demorou muito, mas sempre é tempo. Então eu tô correndo atrás do tempo e tô adorando esse mundo. Só que as coisas, elas têm um tempo também do meu aprendizado, como todos, tá? Uns aprendem mais Sim. rápido, outros mais lento, que é o meu caso. Mas eu gosto muito de estudar e tenho muitos livros sempre comigo. E aí ontem eu estava com um livro, já vou te falar o autor, que me chamou muito a atenção. E depois eu volto para o Saindo do Comum. Que ele conta uma história muito legal, e aí tu me permite ler, tem uma frase dele que
Vai eu lá, achei tranquilo. fantástica para esse momento, para essa manhã aqui chuvosa. Eu não sei como é que tá Caxias aí, como é que tá Caxias? Caxias tá chovendo também. Tá chovendo, tá frio, ó. Tô de blusa, Aqui né? também, aqui também. E diz assim, que fala em desabrochar. O desabrochar da minha essência aconteceu ao definir o meu propósito, que é ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, acelerando suas carreiras e despertando seus talentos. Hoje, me recuso a fazer algo que não me divirta. Bom, esse cara que escreveu esse livro, ele faz uma coisa que ontem eu parei para pensar assim, que ele conta uma história com a esposa dele também, que uma vez ele estava em casa, né, a casa cheia de gente, e a esposa disse assim, olha, eu quero falar contigo. Ele conta isso com uma maestria fora de série. E aí ela pergunta, né, várias coisas para ele de trabalho, e aí ela fez uma pergunta matadora na linguagem dele, né? Que ele diz assim, por que você faz isso, né? E ele diz, não sei, eu simplesmente faço. E logo na sequência, a esposa falou, né? Pelo menos você poderia cobrar para fazer isso. E ele disse, né, sem pestanejar, como eu posso cobrar por algo que eu faço por prazer? E esse cara que escreveu isso, que depois eu vou falar, ele se chama aqui, ó, é o cara, ó, Adriano Abreu. E aí, quando eu venho para a essência, ele tem na bio dele ali, né? Ajudo você a conquistar a carreira dos seus sonhos, criador do método Acelerando a Carreira dos Sonhos. Mas eu não quero tirar aqui a carreira dos sonhos. Eu quero desabrochar da essência. Desabrochar. Saia do seu comum e desabroche para algo. Não interessa o que você vai se desabrochar. E esse livro, o nosso Ronald criou e nos deu a oportunidade. Só que ontem eu me deparei com eu me deparei com o Adriano Abreu, entendeu? E isso eu quero que tu entenda o quanto é importante isso para quem está nos assistindo, o desabrochar. Porque nós temos vários papéis, mas qual é a tua essência? Sai desse comum e descobre. Então, assim, ó, quando tu fala aqui, ó, que o Ronald te... Porrada, né? É a terapia do joelho, é soco nas fuças, né? E ele diz, tu tá disposto a pagar esse preço? E aí tu diz para ele, sei lá, eu vou pagar, tá aqui, ó, tá grifado. Sei lá qual é o preço, mas eu pago, eu pago. É Então, verdade. então eu digo assim, ó, são 2 pontos. Cara, se desabrocha logo. Não perde mais tempo. E aí eu quero que tu fale sobre isso. E também o Ronald, cara, é o cara. O cara não é desse mundo. Tu é o Homem de Ferro, eu nem sei o que esse cara é. Porque eu também não estaria aqui. E aí ontem vocês lançam É, a ideia do Instituto, né, Internacional de Desenvolvimento Humano. Cara, onde é que vocês vão parar? Então agora tá contigo a bola, meu amigo. Eu quero saber de ti. Eu que vou te entrevistar. Acabou. ai, que legal. E aqui, na realidade, a ideia é essa, né? Um bate-bola bem bacana. Mas, Flávia, olha só, tem algumas coisas bem importantes disso que você falou, né? Sim. Que eu vejo que esse livro que a gente escreveu em coautoria, né? Olha só, o Ronald tá mandando um monte de coisa aqui, falando assim, eu amo essa mulher com todo respeito, diz isso para ela, né? Ela é Ah, demais, ela é olha aqui, ó. suspeita, porque ela também, ó, que legal, que legal. E olha a minha Olha só, camiseta, olha a minha camiseta aqui, ó. Olha a minha olha, ó, camiseta. Carpe Diem, Carpe diem. legal, é isso aí. Bom,
Flavinha, olha só, quando aconteceu esse movimento todo meu da área do desenvolvimento humano, quando eu entrei nisso, né, foi um momento muito delicado na vida até, Sim, porque a gente entra naquele modelo do mindset fixo que a gente vai acompanhando ao longo de toda a vida da nossa família, porque a família só dá aquilo para nós que eles têm para dar, exato, né? exato. Então, é aquela coisa assim, eu costumo dizer que a gente seguia muito aquele fluxo que a grande maioria acaba seguindo, que é o quê? Aquela questão do trabalho, o trabalho como algo maçante, como Sim, algo sacrificante, né? E depois você chega em casa, tem as suas obrigações de casa, aquela coisa, você vai estudar, porque você precisa progredir na carreira, né? E nem sempre é a carreira que você escolheu, uma perfeito. carreira que na época que aconteceu, ela simplesmente aconteceu porque você não tem muita escolha. Quando você começa a trabalhar, você vai, aqui, a Sim, primeira coisa que pinta na tua vida, você vai. vai e faz. E aí, aí eu tinha aquele ciclo vicioso, que era quando você vai para casa de um parente, dos pais, não sei o quê, do sogro, você entra naquela. Não, é um falando mal do outro, aquela loucura, aí você vai assistir novela, assistir jornal, e tudo aquilo começa a ser uma bola de neve na tua vida. O futebol no fim de semana Sim. é um ciclo que ele sempre vai, ele acaba te trazendo para um momento muito, sei lá, talvez até de conforto. Por pior que ele seja, ele te traz esse conforto. E a gente É se apega a um, esse um conforto. looping, Até né, que Adriano? Um looping, né? é um looping. Até que um dia aconteceu de quando a Érica fez essa pergunta, né? Eu trabalhava já em RH já fazia alguns anos, uns 6 anos, e quem trabalha em RH, a família começa a ficar muito, assim, começa a vir muita gente pedir ajuda. Ah, quero uma ajuda para fazer um currículo, quero uma ajuda para arrumar um emprego, eu quero uma ajuda. Ah, você tem contato na empresa tal, você pode me apresentar, alguma Claro. coisa assim. E eu sempre fiz isso de forma muito voluntária, né? Sempre fiz isso de maneira muito tranquila, Sim. né? E quando eu menos quando eu menos esperava, aconteceu da Érica vir para mim e falar assim, Adriano, olha só, tem alguma coisa errada, a gente precisa conversar, porque aqui em casa tem gente todos os dias. É o amigo do primo do amigo, do conhecido, tal, que vem aqui e você recebe todo mundo. Né? E eu Sim. achava aquilo a coisa mais normal do mundo, até pelo meu perfil de comportamento, né? Eu sou eu já estudo DISC há 15 anos, né? Então, assim, eu tenho muita clareza do meu perfil e eu falava assim, nossa, eu não tinha me dado conta que isso incomodava ela. Ela. Ela falou, não é que me incomoda, é a única coisa que eu acho que você deveria cobrar para fazer isso, né? E aí eu peguei e falei assim, porra, como que eu vou cobrar por algo que me dá prazer? E essa foi talvez A o grande. momento mais importante, né? De trazer essa reflexão. Será possível cobrar por algo que te dá prazer? Entendo. E Né? essa relação que tu tinha, o que tu sentia nisso? Que talvez o prazer ele não fosse compatível com monetizar isso? Exato, exato, porque, bom, a gente, eu até conto isso no livro, né, na minha parte no livro, que justamente assim, o trabalho, a essência do trabalho, se você pegar a origem da palavra trabalho, ela vem de um instrumento de Sim, tortura da Idade Média que chama tripalium. Né? perfeito. Essa é a origem. Então, quando você associa trabalho, e eu aprendi assim, né? E vamos lá, e eu também, eu sou natural de São Paulo, capital. Imagina que eu tenho lá as coisas acontecem muito rapidamente, Muito, né? Você muito. tem, o giro que São Paulo traz é como se fosse um país diferente, Total. né? Porque é como Nova York para os Estados Unidos é São Paulo para o Brasil, né? Então, assim, quando você vê todo esse contexto, Flavinha, o que acontece é que eu tinha essa imagem, né? Porque o trabalho tinha que ser sacrificante. Então, como que eu posso ganhar Claro, dinheiro com algo que me dá prazer, né? perfeito. E aí foi esse primeiro momento e aconteceu. Como eu trabalhava na área de RH, mas eu era gerente de uma unidade de negócios de uma multinacional em São Paulo, e aí eu fazia muito network, eu participava de muitos eventos. E Sim. eu fui na Câmara Americana, lá em São Paulo,
E na Câmara Americana, no dia seguinte, que eu não tinha conseguido dormir, porque a Érica, aquela pergunta, por que que você faz isso? Ficou, né? Ficou martelando a noite inteira, né? Você sabe que quando você começa a entrar em contato consigo mesmo, tem muitas coisas que te tiram o sono, Total. né? Porque você começa a ter clareza que o poder está na tua mão, não está na mão de ninguém. Mas eu era até então aquela pessoa que achava que se a empresa precisa desenvolver, se ela precisa de um Adriano melhor, ela tinha que me desenvolver. Não era eu que tinha que buscar Claro. isso, Perfeito. né? É. Mindset fixo, e era Uhum. isso que eu tinha até aquele momento. E Perfeito. aí, por acaso, né, ou por obra do destino, da energia do universo, eu recebi ali no dia seguinte, na Câmara Americana, eu conheci uma mulher, né, fazendo networking, batendo um papo, e aí ela me perguntou, ela olhando para mim, talvez ali, Uma identificando leitura. as minhas microexpressões, Sim. né, faciais, ela pegou e, aqui, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? E eu olhei assim e falei, não pode ser, né? Que essa mulher tá me perguntando. Aí eu peguei e falei, contei para ela rapidamente o que havia acontecido. Ela falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar de presente um curso. Que show. Aí eu falei, mentira isso, né? Eu nunca ganhei nada de ninguém. Eu falei, não pode, Aham. né? Eu pensava assim, se der uma chuva de Xuxa, cai um Pelé no meu colo, né? Não tem jeito. Sim. Então, aí essa mulher virou para mim e me deu esse curso. Quando eu cheguei em casa, eu falei, todo feliz, né? Nossa, ganhei um curso assim, não sei o quê. É uma imersão, são 3 dias tal. Minha esposa já achou que eu ia pra farra, né? Ela falou, Claro. não, olha só. E tu, Por e quê? tu Porque conta é ali uma. no livro, Adriano, que sem celular, tu imagina? Tu conta isso aqui, É ir para uma verdade. imersão dessa, como assim, né? E vamos lembrar, né, que em 2006 foi quando aconteceu isso, eu não podia usar o celular. Eu já tinha celular, né? Sim. Era aqueles celulares que só faziam ligação telefônica, né? Não tinha tudo isso que a gente tem Aham. hoje. Mas eu tinha celular, e aí ela achou que não, você vai para bagunça, e não sei o quê, e ficou pé da vida. Eu nem podia ir dirigindo, eu fui de moto pro Claro, treinamento, entendo. né? E, e voltei depois. Só que assim, naquele momento, quando eu tive contato com as minhas emoções, né? Eu tive uma mudança ali bateu a Virada de primeira chavinha chave. virou. Aham. É. E aí, Flavinha, o que aconteceu foi que a Érica, na sequência, eu falei assim, eu tive uma mudança e comecei a compreender algumas coisas Coisa. dentro de casa, inclusive algumas atitudes minhas e dela. Claro. E aí eu falei, cara, não dá, ela precisa ir também, Tu sabe né? que E aí eu peguei e levei ela. sim, Pode sem te falar. interromper, isso já interrompendo, nós temos liberdade para isso. Quando a gente começa nessa área, Adriano, do desenvolvimento humano, agora isso que tu me falou me veio uma lembrança até nas informações nossas, que muitas vezes o casal, e isso o Ronald fala muitas vezes em sala de aula, né? Por exemplo, o esposo, a esposa, ele vai se desenvolver. E ele se desenvolve e ele volta para aquele ambiente onde a sua esposa ou seu esposo, ele não está alinhado aquilo. E parece bobagem o que eu vou dizer, mas não é. Muitas separações, elas acontecem nesse momento onde o casal, se ele não andar junto, ele não precisa ter e nem deve, enfim, ter a mesma profissão. Mas a partir do momento que eu estou num equilíbrio diferente, numa busca diferente, e a minha esposa e o meu esposo não quer, ou seja, eu já vou dar um spoiler ali do livro, o que acontece? Tu levou a Érica para fazer, deixa eu levá-la, deixa eu participar ela, ou seja, tu trouxe ela para o mesmo nível, vamos nós dois, e isso é a grande sacada de um casal, é isso, né? Se alinhar de forma, se isso é possível, de fato, porque é Aham. muito difícil quando nós ou profissionais que trabalhamos nessa área do desenvolvimento humano, a gente, até tu me permite, tem o Fernando Félix, ele entrou aqui, agora eu vi, e olha, eu vou te dizer assim, ó, esse cara também, eu não conheço o Fernando, eu nunca pude dar um abraço nele, nunca pude, porque eu não conheço, Olha só. eu já sigo ele faz tempo. Mas nesse momento de isolamento,
Esse cara, eu vou te falar assim, ó, ele mudou a minha vida nesse sentido de dizer assim, ó, sai do comum, faz a tua lição de casa, cara, não põe a culpa em ninguém. Não importa se tu já é da terceira idade, cara, tu vai ter que começar e viver com pessoas. Olha, eu não estou aqui justificando. Pode ser até uma negação minha, até pode ser. Mas eu não. É muito difícil quando tu quer vencer e tu tem no teu ambiente pessoas que te colocam para baixo, entendeu? Aquilo É que tu verdade. traz, aquele sonho, vamos lá apostar naquilo. Então, essa parte da gente, quando a gente trabalha com isso, de querer se curar, curar o outro, trazer aquilo que eu tenho de melhor. Olha, vamos lá, é simples. Cara, tu não tem que justificar nada. Tu tem que trabalhar, baixa a tua cabeça e faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E se tua esposa e teu esposo não tá alinhado, tu tenta. Eu não posso ajudar, Adriano, quem não quer ser ajudado. Cara, tempo é É verdade. dinheiro, não perde tempo nisso. Muda você, sabe? Então, mas É já verdade. interrompendo, né? Já. Não, mas, Flávia, isso foi super importante, porque assim, quando eu levei ela para o curso, né, ela virou para mim, ela não queria ir. Aí eu usei a parte financeira, falei, já paguei, agora eu perdi o Foi. dinheiro, se você não for, né? Aí ela foi contrariada, né? Mas quando ela voltou, ela conseguiu compreender aquilo que eu tinha vivido, né? É, isso foi muito legal. O Não consigo Fernando falando, ler. uau, Flávia, muito obrigado pelo reconhecimento e parabéns a vocês pela iniciativa de passar conhecimento. Legal. É isso Olha só, aí. aí o que aconteceu, né? Depois que eu levei ela para lá, a nossa vida mudou e a gente começou a perceber que a nossa volta tinham pessoas muito negativas, né? Muito Ah, negativas, que a gente ainda não tinha instrumento para poder atuar nisso. A gente não sabia fazer. A gente tinha vivido aquilo, e sim. a gente, para nossa família fez muito bem, né? Perfeito. Mas ainda a gente não tinha algo nessa linha. Até que em 2015, né, nós fizemos a nossa formação em coaching. A gente já morava aqui no Rio Grande do Sul, a gente veio para o Rio Grande do Sul em 2012, Sim, né? E aí em 2012, em 2015 a gente fez a formação juntos, eu e ela, sim. né? E aí, aí sim, aí fortaleceu ainda mais a nossa relação e tudo. Aí algumas tomadas de decisões aconteceram, né, em conjunto. Sim, Uma delas a perfeito. saída do trabalho que eu tinha, porque realmente era ainda um modelo de trabalho, né? E hoje as coisas são bem diferentes, né? Hoje eu trabalho na formação de pessoas, você sabe disso, Sim, né? sim. Eu sou trainer da Sociedade Gaúcha de Coaching, agora do IIHD, Instituto Internacional, né, Sim. junto com o Ronald, para que a gente vá levar esse desabrochar da própria essência para que as pessoas consigam fazer É isso. legal. Né? Porque É as legal. pessoas tenham esse poder da Mulher Maravilha, do Homem de Ferro, na mão delas. É Né? verdade. Esse é o objetivo, que as pessoas consigam fazer da sua vida aquilo que efetivamente elas sonharam, que elas quiseram, aquele contato com a criança dela. Eu costumo dizer isso, né? Se aquela criança que você foi, ou aquela criança que é a tua sobrinha, né, que Sim, foi contigo no evento, sim. ela olharia para o adulto que ela vai se tornar e vai ter orgulho disso, Sem né? dúvida, sem dúvida. E tu sabe que isso, Adriano, é tão importante quanto os nossos filhos, eles já terem esse exemplo, né? A minha filha, por exemplo, a Ana Flávia, ela tem 13 anos e para quem me conhece sabe, ela é especial, né? É na sua oralidade. Eu que trabalho com jovens autistas e trabalho muito com a PNL no cuidador, porque esses jovens autistas, por exemplo, domingo foi Dia das Mães. Eu não falo lá que é Dia das Mães, é dia de quem cuida, porque a maioria não tem mãe, né? Então a figura da mãe ali ela se torna um pouco obsoleta. Então é quem cuida. Mãe é isso, o resto é biologia, como diz, né, o Marcos lá da nossa escola, né?
Então, isso é muito importante, a gente criar os nossos filhos, e até para quem não tem filho e vai ter, pensa nisso, né? A gente diz que o modelo arrasta e o exemplo arrasta, né? E é esse modelo, é isso que eu quero trazer para minha filha. Olha, a mãe talvez ela foi um pouco tarde. Faça a sua lição antes. Eu não trato a minha filha com coitadismo, ela já tem gosto pelo trabalho, ela faz tudo. Ah, mas tu, ô Flávia, mas ela é especial, tu trata ela diferente. Negativo. Se eu tratar ela diferente, eu já estou botando meu preconceito, percebe? Eu não posso. Ou seja, Sim. eu sou uma professora que eu nunca disse. Eu sei que a gente não deve dizer nunca, mas eu nunca disse para minha filha: olha, eu vou sair para trabalho, é ruim. O trabalho é maravilhoso. Eu amo trabalhar. Eu poderia ter, e isso é o que eu estou trabalhando. Eu sou um pouco, eu não sei se isso é de artista. Quem é artista pode ser que me entenda, assim, eu da área da dança, a gente muitas vezes dá tiro para tudo quanto é lado. E aí eu falo para mim: volta, foca. Eu não sei, tu é golfinho na preferência cerebral, talvez, Adriano? Com certeza, né? É, eu imaginei, imagina dois golfinhos aqui falando, ou dois I no disque, que tu que é o perito nisso, tu imagina, ou um oral, né, na parte que eu estudo muito com o Daltro, isso, é muito difícil a gente, mas tu veja que a gente consegue, um fala, o outro fala, nós somos comunicadores, e eu amo esse trabalho, então a minha filha, ela já está nessa linha, e muitas vezes nós, como professores, como treinadores, eu escutei uma frase ontem, que eu achei demais, demais para nós que participamos de uma educação que diz assim, ó, eu até anotei nesse post-itzinho, que a minha mesa aqui é milhões de post-it, né? Que olha como é interessante para isso nós, professores. Quem levanta para ensinar, precisa sentar para aprender. Olha que interessante isso. Quem precisa, né? É Quem verdade. levanta para ensinar, precisa sentar para aprender. E é essa humildade nós que devemos ter de professores, né? Eu preciso aprender. E também outra coisa agora, eu não sei o nosso horário, se eu não estou me passando muito, que tem Não, vai algo lá, tá tranquilo. que tem algo muito interessante, que eu vou misturar os assuntos todos, que hoje pode, né? Pode ser essa salada de frutas. Hoje pode. Eu estava Hoje é pra gente sair do escutando, comum. saída comum. Eu estava escutando na Gaúcha esses dias, modo dizer, faz tempo até, sobre o General Mourão, que ele estava falando alguma coisa do tipo, e aí eu quero o Ronald, o Fernando, tu que está aí, a Lu, que estão aí assistindo, o Cláudio, o Cristiano, um grande amigo, talvez criar alguma live, alguma ideia, que ele falou uma frase que ficou muito comigo, que é a solidão do comando. A Uhum. solidão do comando. Muitas Anota aí, vezes, Ronald. olha que interessante isso. Eu ia falar até para o Fernando isso ontem no direct dele. Quando nós queremos ter, meu mapa, né? Nós queremos ter o comando. Eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer, eu quero, né? Para que depois seja nós, né? E será que a solidão do comando, ela não é sofrida? Será que eu ter o poder de decidir tudo, será que isso é tão importante? Porque talvez aí, ó, eu seja o cara que eu faço tudo, tá? Eu também faço tudo, eu dou um jeito em tudo, mas eu preciso das pessoas. Mas na hora H, Lógico. é eu que vou decidir. A solidão é minha. Entende? A solidão. Então, essa frase do General Mourão, ele disse, cara, eu vou dar uma ideia para essa moçada boa aí fazer, ou nós, a solidão do comando. O Hernani, um amigão aí também que trabalha Sensacional. nisso. Então, assim, momentos difíceis revelam a nossa essência. Revela isso. Eu, graças a Deus, eu tive pessoas nesse momento do isolamento que transformaram a minha vida. Vocês aí, o Ronald, o Marcos, Brasil Moraes, eles transformaram a minha vida. Eu entrei no mundo da PNL lá em 2014, ainda sou um bebê nisso. Mas
Gente, essa é a sacada. Vamos fazer agora. Ô, Agora. Flavinha, me conta uma coisa. Eu quero também entender uma coisa. Quando que deu start para você entrar nessa área? Onde foi a pulguinha né, que te picou ali e você falou, é agora que Olha, eu vou? eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu fiz aniversário, eu sou de 69, tenho 51 anos, já tô na terceira idade. Ai, que horror, que horror, que horror. Tá, mas tô brincando, tô brincando, tô brincando. Com 42 anos de idade, devido à dança, bailarina de alta performance, nós treinávamos 12 horas por dia. É coisa insana, sabe, Adriano? Isso não existe. O que eu fazia antes não existe mais. E eu contraí uma hérnia na cervical. E até hoje eu trabalho Tá. com isso. E o meu médico disse assim, Flávia, só tem duas opções. Ou tu para de dançar, ou tu vai ficar paraplégica. Essa é a história. Simples assim. Caramba, o que eu vou fazer? Mas eu dou aula, até hoje eu dou aula. Eu hoje trabalho muito bem. Só que com 42 anos, eu tive que ir pro mundo corporativo para ter a primeira vez de carteira assinada. Eu sempre fui autônoma. Então, com 42 anos, eu entrei numa seguradora para ser atendente de telemarketing. 3 meses eu fiquei, era uma seguradora de carros, eu sou uma apaixonada por carro. Eu não sei o que tem a ver dança com velocidade, com carro, mas sou uma apaixonada. E aí, Adriano, entrei e fiquei lá até ali 2014 mais, entrei ali em 2011, comecei, e terminei como coordenadora da área de call center. Ninguém queria ser. Eu disse, eu preciso aprender. E aí o presidente da seguradora me levou para confiança, instalei lá assistência 24 horas, aprendi assim do zero. Só que nisso, quando aconteceu isso, de eu me ver, eu perdi a minha profissão, eu perdi a minha identidade, eu perdi tudo. Eu fiquei da noite para o dia, sem trabalho, sem poder dançar. Tive algo pessoal também que eu conto na minha palestra. Não vou contar aqui a minha história, que eu descobri da onde eu vim, como eu nasci muito tarde, mas isso eu só conto na palestra, não vou contar aqui não. Isso eu cheguei, eu fui ao fundo do poço, foi pouco. Eu dormi com uma caixa de leite na minha geladeira e acordei sem nada, e com a minha filhinha. E aí isso transformou a minha vida e cheguei na área do desenvolvimento humano, na PNL em primeiro lugar. E ali, hoje, essa pessoa que está aqui contigo é uma pessoa totalmente transformada, porque eu vi resultado em mim e eu sei que essa experiência que eu tenho hoje, que eu estou trazendo, se eu conseguir, nós todos aqui conseguimos. Entende? Então essa foi a minha virada. Foi na dor, eu não tive jeito. Ou tu faz, ou tu faz. Entendi. Ô, Flavinha, e tem uma coisa importante, né, que durante toda essa questão da transformação, né, quando você percebe, eu já ouvi muitas pessoas falarem que quem trabalha com coaching, quem trabalha com PNL, quem vai para essas imersões, né, o pessoal faz uma lavagem cerebral, né? E aí eu falo assim, eu costumo dizer que de verdade, é uma lavagem cerebral, A porque gente a muda, nossa né? mente está muito suja, né? Muito suja. A minha era suja com mindset fixo, né? De repente essa tomada, essa retomada, por que eu faço o que eu faço? Hoje eu tenho clareza do porquê, porque me dá prazer. Eu adoro fazer o que eu faço. E muitas Eu vezes adoro ver as pessoas se transformando, e muitas vezes a gente não né? tem clareza disso, né? Muitas vezes o nosso coach, o nosso mentorado, ele chega para nós com um objetivo e nós aceitamos, tá tudo bem esse objetivo. Só que a gente vai andando e a gente vai vendo que aquele objetivo não era aquele, ele não tem clareza daquilo, né? E nós, como profissionais de processos de mudança, a gente tem que entender, Adriano, que eu gosto muito de ressaltar, que a PNL, ela não é mágica,
O coaching não é mágico, o mentoring não é mágico, as terapias alternativas, elas não são mágicas. Se você fica procurando, calma, não é mágico. Porque tem uma parte, até essa semana eu estou fazendo um texto sobre isso, existe uma parte que é sua, que eu não posso fazer. Eu não tenho como fazer. Por isso que quando pergunto, tu me dá garantia que eu mudo, é liviano dizer que garantias que eu posso dar aonde eu não tenho acesso sobre você. Eu não posso mudar você numa hora, eu posso criar o quê? Insights de mudança. E isso pode ser que ocorra? Pode ser que sim. Pode ser que na primeira sessão eu vá atender o Adriano e com aquela ciência de perguntas, com aquilo que o Adriano vai estar aberto, pode ser que ele mude na primeira, pode ser que ele mude na terceira, quarta, e pode ser que o Adriano não mude, e tá tudo bem. O que eu não posso prometer é milagres, porque eu não sou milagrosa. Tem um processo de mudança ali que depende de você. Ô, Flavinho, tem uma coisa importante, né? Isso não tem nada a ver, né, com dom. As pessoas confundem o talento com um dom, né? O dom é algo que vem do divino, independente da sua crença. Se você pegar a origem da palavra, você vai ver que dom tem a ver com o divino. Agora, o talento, ele tem um processo de desenvolvimento, né? Então, à medida que a gente procura um bom profissional, um bom programador, um bom mentor, um bom coach, né? Ou Sim. um bom psicólogo, um bom terapeuta, por trás disso existe toda uma trajetória de busca do conhecimento, de aperfeiçoamento, de prática, que as coisas realmente elas só vão acontecer à medida que você coloca toda a tua energia nisso, você vai buscar isso, e quando você associa, né, aquilo que você gosta de fazer, que é o que eu falava antes, né, o que você gosta de fazer com prazer, aquilo te traz prazer, te traz satisfação, cara, aí você voa, né, você voa. E isso é notável, né, assim, a gente percebe, e ainda mais nós que já temos o nosso olhar um pouco mais treinado, percebe naquele profissional que faz isso, que ele tem prazer naquilo, ele faz tudo. E o que é o nosso trabalho, né? É o resultado, né, Adriano? É aquilo que eu transformo, porque o processo é um e as evidências são outras. De eu ver aquele meu cliente ali, poxa vida, numa palavra que eu disse, o cara mudou, o cara virou a chave, sabe? Isso é fantástico. E eu sempre gosto de falar também, ó, cola numa pessoa que é o teu modelo. Aquela pessoa, ela já tem... Ai, não, eu quero fazer por mim. Cara, cola nele, ele já sabe, ele já trilhou aquilo ali. Então cola na pessoa. Falhou, E toca. Flavinha. Flávia, olha só, tá falhando a tua, a tua voz aí, deu uma queda. Não sei se a tua internet deu uma oscilada. Sabe? Isso E que é legal. agora voltou. Peraí. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Não? Peraí. Pessoal, fala se vocês me escutam, né? Ou só a Flávia. Se for a Flávia, eu tiro ela, põe ela de novo, né? E Flávia, ótimo. Agora a gente volta. Vamos lá. Às vezes acontece, né? Da gente ter uma... Vamos ver. Agora sim. Deu? Eu te escuto. Você me ouve? Agora sim, agora eu tô te escutando. Ah, Ouço bem, ótimo. ouço bem, ouço Perfeito. bem. Eu não sei aonde eu parei, o que vocês escutaram, eu não sei. Então, teve uma hora que deu uma falhada ali, geral. Você estava falando. É, Repete a tua fala. eu só estava dizendo assim, ó, que muitas vezes cola numa pessoa que é o teu Isso. modelo. A Você pessoa parou aí.
A pessoa já trilhou um caminho e a gente tem pressa de, no bom sentido, a pressa de dar certo logo. Então, assim, ó, a pessoa cola nela, escolhe o teu modelo de excelência, que tem milhares para a gente seguir. Escolhe aquilo que tem afinidade contigo e também algo interessante que era legal não ter muita afinidade contigo, sabe? Pensa em modelos um pouquinho diferentes. Eu fui buscar pessoas que tenham o papo mais reto, entendeu? Eu preciso, ô Flávia, volta pro pouso, entendeu? Volta para cá, faz isso, que me coloque em ação. Nós, aqui, artista, bailarina, a gente é meio viagem, sabe? Então a gente precisa ter pessoas que nos coloquem nos trilhos, nos trilhos. E isso eu aprendi com o tempo. A maturidade nos traz um pouquinho também, né? Legal. Flavinha, olha só, nós temos menos de 5 minutos agora para fechar. Passou E eu rápido. queria aproveitar. Então, eu quero aproveitar e te pedir que faça um fechamento, assim, sabe? Que traga aí alguma reflexão, que traga alguma provocação, né, nesse fechamento. E eu te Legal. sinalizo quando faltar 1 minuto, se for o caso, tá bom? Legal. Bom, primeiramente, eu quero dizer assim, ó, que essa galera que está aí assistindo, ela é top de linha. Porque, olha, vamos combinar, num diazinho chuvoso desse, 8 da manhã, assistir uma live, é porque, claro que tem tu aí, né, meu querido, que todo mundo te segue. Mas é importante. Então, assim, agradeço a todas as pessoas que estão aí pela oportunidade que eu tenho, assim, também de falar, de me expor, né, da gente conversar. Não esquece aquela ideia, vocês feras aí, a solidão do comando. Eu acho que isso é muito interessante para muitas pessoas que estão sozinhas no comando. E eu gostaria de deixar essa mensagem assim, ó, que todos nós, que você se impressione, ó, bem pertinho, você se impressione pela generosidade, pela integridade, pela humildade das pessoas, pela bondade e pela autenticidade. É isso que faz com que a gente faça desse mundo um lugar melhor. Profissionais que dão a sua vida, que fazem lives incessantemente, que fazem assim ações efetivas. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, conta comigo se precisar, mas não só aqui, cara, conta comigo mesmo, sabe? Seja isso que eu quero dizer para vocês. Utilize seu tempo 24 horas, mas use o tempo perfeito. E que nessa vida só vale aquilo que a gente faz de bem, sabe? De bem. Faça o seu trabalho com amor, a sua vida com amor. Se hoje eu acordei e eu não tô legal, cara, põe uma música lá, como eu faço. Ai, eu não tô afim hoje de escrever isso aqui. Põe uma música, sabe? Agradece. Pô, cara, tu tem saúde, tu tem uma filha, tu tem um filho, tu quer ter um filho, tu tem tudo. Olha a nossa situação, como é melhor. Então se impressione pela generosidade, pelo amor. E eu sou muito, muito, muito feliz. Eu não vou chorar, né? Porque qualquer coisa eu já choro, né? Eu já me emociono, né? Mas muito obrigado. E eu espero ser presente na vida de todos que precisarem de mim. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado. Gratidão por isso, tá, meu querido? Legal, Flavinha. Bom, eu quero, então, dando um pouco de pano para a manga que você trouxe, né? Eu quero dizer que para que você possa entender isso que a Flávia está trazendo, você precisa realmente desabrochar a tua essência, né? E para desabrochar, você precisa procurar caminhos que façam isso. Talvez você consiga fazer isso sozinho, talvez você precise de pessoas como a Flávia, né, para construir isso. Talvez você precisa passar por uma formação, assim como nós passamos e conduzimos hoje. Tudo isso vai depender da forma que você enxerga tudo isso, né? No momento que bater, se você sentir a necessidade de fazer com que a tua essência... E é muito interessante porque isso vai acontecer em algumas fases da nossa vida, né? Para algumas pessoas acontece um pouco antes, mas a nossa fase, principalmente ali dos 35 aos 45 anos, é a fase onde você tem maior contato com tudo isso,
né? Então, esse é um momento... Bom, e se você gostou dessa live, né, eu vou passar essa live para o YouTube, vai estar lá, vou mandar o link para a Flávia também. Saia do comum, né? Esse é o título da live. E eu, nesses 30 segundos que me restam, Flávia, gratidão, né, Ai, por participar. Foi muito gostoso, né, fazer contigo esse bate-papo. Né? Sempre é gostoso, porque você é uma pessoa bastante leve, está sempre de alto astral, é muito bacana trocar ideias com você. Tá bom? Eu obrigada. agradeço a todos que participaram.